do Senhor Jesus, seja mais uma vez muito bem-vindo à nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade nós estaremos estudando a lição de número 11. Você, como sempre, nosso convidado está conosco assistindo essa aula e aprendendo da Palavra de Deus. Aqui comigo, neste momento, está o evangelista Fernando. Pai do Senhor, evangelista Fernando. Pai do Senhor, evangelista Elias, Pai do Senhor, todos os nossos amados, possamos nos enriquecer muito com essa instrução, essa lição, como já vimos durante o trimestre, graças a Deus. Os exemplos de Paulo têm contribuído muito para a nossa fé e para a nossa prática. Possamos aprender e praticar. Exato. Nós temos nesta semana uma aula muito boa, dando sequência ao nosso trimestre da Escola Bíblica Dominical. Já estamos mais perto do fim, E o tema da aula dessa semana é o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Então nós vamos estar vendo, dentre outros temas aqui, nós vamos estar acompanhando acerca da ameaça, da corrupção na doutrina. Vamos estar estudando aqui também quem é que é o guardião da sã doutrina. Nós vamos estar aprendendo nessa aula da Escola Bíblica Dominical. Então esse zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina vai ser muito importante para nós estaremos acompanhando durante toda essa aula. Eu quero, antes de iniciar a aula, se você já é inscrito no canal da IAD de Glória, quero lhe pedir para que você possa compartilhar, tá bom? Esta lição da Escola Bíblica Dominical. Se você ainda não é inscrito, está aqui pela primeira vez, quero pedir para você se inscrever no nosso canal. Toda terça-feira sai vídeo novo da Escola Bíblica Dominical, da aula da Escola Dominical, e você vai poder aproveitar esse conteúdo maravilhoso e aprender com a Palavra de Deus. Então vamos ao tema da nossa lição, o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. O texto da lição está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo número 16, que diz assim a Palavra de Deus: Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Verdade e prática da lição. A Igreja de Cristo é a única instituição divina na Terra que preserva e defende a sã doutrina diante dos enganos e males das heresias. Leitura bíblica em classe está em 1 Timóteo 6, versículo 3 ao 6 e também o versículo 11, e 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 ao 17. Gostaria de pedir que o evangelista Fernando para nos trazer essa leitura da Palavra de Deus. Amém. E implementando aqui relacionado ao tema, coincidentemente o dia da Bíblia, dia 12 de dezembro estará sempre comemorado o dia da Bíblia. Então encaixou direitinho com o tema sobre a sã doutrina. 1 Timóteo 6: Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimentos e privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande o ganho, a piedade com contentamento. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. 2 Timóteo 3: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de que o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Muito obrigado, evangelista Fernando. Nós temos 3 objetivos ao finalizar essa lição. O primeiro é conceituar e correlacionar a ortodoxia e heterodoxia. Vamos entender esses 2 termos, o que cada um significa e o efeito prático deles nas nossas vidas. Em segundo lugar, advertir a respeito da ameaça da corrupção doutrinária. Existe uma ameaça e nós vamos entender a respeito dessa ameaça. Em terceiro, apresentar a igreja como a guardiã da sã doutrina. Quem que é responsável por guardar, preservar a sã doutrina? Já tem uma resposta prévia aqui
é a igreja do Senhor. E eu quero iniciar essa aula com uma afirmação em relação à palavra de Deus, que é o que nós vamos estar tratando aqui, né? E é uma afirmação que ela converge com a declaração de fé das Assembleias de Deus acerca da palavra de Deus. O que a palavra de Deus é para nós que cremos? O que a Assembleia de Deus acredita que a palavra de Deus é? Primeiro, nós cremos em relação à palavra de Deus na sua inerrância, ou seja, não existe erro na palavra de Deus, na sua infalibilidade, ou seja, a palavra de Deus ela não é passiva de ser falha ou de falha alguma, tá? Também na suficiência para toda a regra de fé e prática, ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é suficiente para ser um manual de regra de fé e de prática de todo cristão convertido ao Senhor. Para nós, zelar pela sã doutrina que se encontra nas Escrituras é inegociável. Então, essa declaração aqui é uma declaração do comentarista da lição, na interação com o professor, mas ela obviamente converge, com o cremos da Assembleia de Deus, com a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil e no mundo. Obviamente nós temos respaldo bíblico para isso, já que a Bíblia é a nossa regra, o nosso manual de fé e também de prática. E para introduzir esta lição, nós temos algumas perguntas postas pelo comentarista. Primeiro, qual é o fim do mandamento? Por que nós devemos zelar pela sã doutrina, que é a palavra de Deus? Qual é o ponto de equilíbrio da sã doutrina? E nós encontramos a partir de que ponto ela é sã e a partir de que ponto ela passa a ser uma doutrina prejudicial. Nós vamos estar vendo aqui os limites, que nós definimos entre sã doutrina e, de repente, uma doutrina prejudicial à Igreja do Senhor. Então, o assunto que nós estudaremos nessa lição responderá a essas questões que se mostram importantes para a nossa caminhada na vida cristã. Ponto central dessa lição: é preciso zelar pela sã doutrina. Coisa muito importante que a gente precisa aprender já de bate-pronto aqui, é que é uma vigilância, eu não vou dizer eterna, porque na eternidade nós não vamos ter necessidade disso, mas é uma vigilância frequente que nós temos que ter em relação a guardar a sã doutrina, a palavra de Deus, a zelar pela palavra de Deus e pelos mandamentos do Senhor, uma vez que a todo momento a palavra de Deus vem sendo atacada, alvo de ataques muito grandes. Eu queria que o senhor introduzisse esse primeiro tópico e também trouxesse aqui uma introdução um pouco mais geral. Também interagindo aqui, extraímos isso aqui, honrar a Bíblia, Temos que buscar honrar a Bíblia, ter coragem de afirmar e reafirmar as gloriosas e antigas doutrinas da Sagrada Escritura. Como você falou, a palavra de Deus ela é alvo de constantes ataques e muitas das vezes quando nós somos alguém tenta limitar, ou até mesmo impedir que façamos alguma exposição sobre aquilo que eles dizem que é a nossa opinião, mas não é nossa opinião, são princípios e valores bíblicos. Nós defendemos a palavra, como diz aqui, honramos a Bíblia. E quando nós expressamos dessa forma, tentando combater algum ataque, acabamos sendo taxados fundamentalistas, preconceituosos, homofóbicos. E a gente vê que hoje a Bíblia ela tem sofrido ataque nessas vertentes, relacionadas à família, em relação ao comportamento humano que nunca deixou de ser pecado, continua sendo pecado, mas as pessoas vivem uma sociedade líquida, Cada dia as coisas vão ficando permitidas, mas a Bíblia não muda. Então nós devemos zelar por ela e continuar defendendo, ainda que sejamos censurados. Aqui vai falar sobre dois termos: ortodoxia versus heterodoxia. Dois termos técnicos importantes: ortodoxia e heterodoxia. São dois termos técnicos necessários na teologia para compreender a distinção entre o ensino correto e desvios quanto à sã doutrina, ou quanto à doutrina bíblica. Esses termos nos ajudam a compreender a preocupação de Paulo com a invasão de heresias das igrejas locais. Então, esses termos a gente vai buscar no grego, lá o texto original vai estar usando essas duas expressões. Ortodoxia, como a gente vai estudar, o que significa, e o hétero, outra. Então, desvio, algo que não é ortodoxo, algo que não é verdadeiro, como veremos daqui à frente. Então, Paulo tinha essa preocupação. Por quê? Porque
partir do momento que distorce, hoje vivemos num século que sofreu muito, a palavra de Deus sofreu muito com o liberalismo teológico, que na Europa eles começaram a dizer que a Bíblia não era mais a palavra de Deus, eles não compreenderam mais assim. E dizia, não, a Bíblia contém a palavra de Deus, quer dizer, se contém, quer dizer que tem coisa que pode ser anulada, pode ser tirada, eles dizem, não, isso não é palavra de Deus, isso é. Então, não cabe ao homem julgar o que é a palavra de Deus. Nós cremos que toda palavra é inspirada, é apta, como vai dizer aqui no texto bíblico, e toda a Bíblia é a palavra de Deus. Então, quando nós honramos, quando nós defendemos ela, quando nós somos ortodoxos, então nós podemos viver um cristianismo genuíno, e viver uma fé não fingida, como veremos aqui. É aqueles que distorcem, que querem fugir da verdade da Bíblia e distorcer para ir ao encontro do seu próprio interesse, da sua própria forma de viver em pecado, acaba vivendo uma fé fingida, uma fé não fingida, como Paulo advertia ali a Timóteo. Ou verdadeira, A gente tem esses dois conceitos bem definidos, então vamos deixar aqui bem claro que, na verdade, isso aqui é um resumo desse tópico, desse primeiro tópico aqui. Ortodoxia. Orto significa o que é direito, é um prefixo que significa aquilo que é reto, aquilo que é certo. Então, a definição técnica da palavra ortodoxia é em absoluta conformidade com o princípio ou doutrina. Então, uma igreja ortodoxa é uma igreja que está em absoluta conformidade com a doutrina bíblica, com a palavra de Deus. Ao contrário disso, obviamente, hétero significa diverso. Então, quando nós tratamos da heterodoxia, remete a um conjunto de opiniões diferentes, Oposição aos padrões, normas ou dogmas estabelecidos. Se a ortodoxia tem um só parecer, a heterodoxia implica várias opiniões acerca de um mesmo objeto. É o que o evangelista Fernando falou aqui agora há pouco. Nós compreendemos a Bíblia em sua completude, do Gênesis até o Apocalipse. Cremos nela como nossa única regra de fé e prática. Isso aqui é ortodoxia. Isso. Heterodoxia é o que fizeram, alguns teólogos, inclusive na Europa, citado aqui pelo evangelista Fernando, que começaram a dividir o que se crê dentro das Escrituras. A fatiar as Escrituras. Obviamente, quando um começa a fatiar os princípios da palavra de Deus, ele jamais vai acolher princípios que ofenda o seu desejo, a sua vontade. E é um risco muito grande que nós corremos quando não entendemos a palavra como um todo. E não se engane, não precisa ser teólogo para fazer isso, não. Tem muito crente nosso, fala crente nosso, que nós conhecemos do nosso convívio, que aceita um determinado parâmetro da palavra, uma determinada doutrina, mas refuta outra, rechaça outra. E isso é fugir dos padrões. É ser um crente heterodoxo. É aceitar que dentro das Escrituras existe uma brecha para uma opinião diferente. A minha opinião não define as Escrituras. Ou eu creio nela como um todo e obedeço, ou eu não vou também estar crendo em absolutamente nada dela, ou vivendo absolutamente nada dela do que é para mim. Portanto, a igreja deve ser ortodoxa. Sua advertência é um antídoto para nós nos dias atuais. Devemos, pois, fortalecer a unidade doutrinária em nossas igrejas. O que isso aqui significa? Nós devemos defender um padrão único, de comportamento através da palavra de Deus, da doutrina da palavra de Deus. Reconhecemos também que somente a Bíblia, por ser a palavra de Deus, tem resposta definitiva para todos nós. E aí entramos no segundo tópico aqui da lição, a ameaça de corrupção doutrinária. Advertência do apóstolo. Então, temos aqui Paulo falando a Timóteo como era nocivo e perigoso, esses que vinham pregar algo, como o evangelista Eliel citou, torcendo conforme a sua própria opinião. Aí Paulo vai dizer, se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, mas delira,
acerca dos seus contendores de palavra, das quais nascem invejas, porfia, blasfêmia. Então tudo isso eram os riscos que a igreja corria se começasse a ter abertura para uma outra doutrina. E qual era a doutrina? Hoje nós temos um canão fechado, nós temos a Bíblia aqui, está prontinha. Mas naquela época qual era a doutrina que prevalecia, que era sã? Eram os ensinos de Jesus e os dos apóstolos. Então se alguém viesse torcer isso aí, era para ser, ser abominável, ser algo que teria que ser excluído, para que não corresse risco a igreja, como citamos sobre a Europa, e hoje as igrejas lá são mesquitas, são museus, são boates, e o cristianismo está sendo apostatado lá na Europa por causa dessa abertura de não crer na inteireza, na integridade da palavra de Deus. Para essa advertência, Paulo adverte acerca de alguns que não ensinem outra doutrina. Aqui a palavra para outra é heteros, diverso. Por isso Paulo se refere a outra doutrina como que nada tinha a ver com a genuína doutrina de Cristo. Esse zelo para preservar a sã doutrina trazia um contexto de homens sem escrúpulos, que não respeitavam os ensinos apostólicos. Um apóstolo os identifica como lobos cruéis, vestidos de ovelhas que investiam contra o rebanho de Deus. Não perdoa. Então, Paulo, ele era um pastor zeloso, defensor. Ele não permitia que viessem esses ferimentos, essas contaminações, e instruía agora o seu sucessor ali em algumas igrejas, Timóteo, a manter a mesma ética, a mesma linha, a mesma preocupação com esta palavra. Perfeito, muito obrigado, evangelista Fernando. Então, quais eram esses problemas de ordem doutrinária? O apóstolo Paulo, a gente viu, ele zelava. Ele não queria permitir que esses falsos ensinos, essa diversidade doutrinária, ela adentrasse a igreja trazendo problemas de compreensão do evangelho verdadeiro. E quais eram esses problemas de ordem doutrinária? Primeiro, a gente até em outras lições atrás já viu alguma coisa semelhante a isso. Existiam nas igrejas, tanto de Corinto quanto de Éfeso, crentes que queriam crer no evangelho, mas não queriam renunciar aos seus costumes pagãos. Ou seja, eles queriam alinhar as duas coisas. Não, nós queremos a salvação. Nós queremos o evangelho. Nós só não queremos abrir mão desses costumes aqui que nós temos. Do mundo. Vamos atualizar a nossa linguagem. Um costume mundano dentro do meio do povo de Deus, do povo que, segundo a palavra, deve ser um povo zeloso, especial e também de boas obras. Então, esse era um problema que tinha nas igrejas que o apóstolo Paulo pastoreava. Crentes que queriam aceitar Jesus, queriam o evangelho, mas não queriam renunciar os seus próprios desejos ou costumes pagãos daquela época. E nós precisamos aprender com isso, tá bom? Não podemos ser esse tipo de crente. Um outro problema que o apóstolo Paulo enfrentou, a gente tratou 2 lições atrás, era sobre o legalismo judaico, que eram os judaizantes do evangelho, que não acreditavam na graça como um poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele cresce. Eles queriam impor os costumes judaicos, ou não costumes, mas as atitudes que eram da lei judaica como um pré-requisito para a salvação. Era um outro problema que o apóstolo Paulo enfrentava. Hoje nós podemos traduzir isso como uma religiosidade exacerbada, o legalismo exacerbado dentro da igreja, dentro do povo de Deus, que pode levar a esse outro extremo, que é um extremo perigoso do ponto de vista doutrinário para a igreja do Senhor. E o outro problema, que a gente também tratou algumas lições atrás, era o outro extremo do legalismo judaico, que era a banalização da graça, que também foi citado pelo apóstolo Paulo, que é exatamente se apropriar da graça de Deus para fazer o que quer, confiando na graça de Deus. A igreja de Cristo, ela pertence a um novo tempo e deve obedecer ao ensino do Novo Testamento, ou seja, nós devemos seguir à risca a palavra de Deus, especialmente os ensinos que são propagados no Novo Testamento da palavra de Deus. Terceiro tópico da lição: fábulas e genealogias intermináveis. Então, desse grupo que compõe esses falsos ensinadores, como citou aqui, também tinha
essa questão que chega também aos nossos dias de judaizar os cultos, né? Hoje em dia as pessoas têm que tem aquela faixa por ombro, né? E na igreja tem Arca da Aliança, tem candelabros. Então, são interpretações que a gente vê que foge da graça. Não precisa nada disso, né? Ou guardar um dia, como tem igrejas que guardam o sábado, né? Então, criam itens, criam mandamentos de homens. E Paulo queria que a igreja fosse pura, genuína, né? Então, havia também aqueles que traziam fábulas e genealogias intermináveis. Então, no tempo de Paulo, havia os mestres falsos que propagavam fábulas e lendas da vida judaica, como o culto aos anjos, um exemplo aqui em Colossenses 2,18. Então, trazia ali algo que remetia à idolatria. E hoje não está muito diferente, né, no meio dos evangélicos. Hoje existem tantos amuletos, né, que as pessoas vão atrás e buscam e pagam, né, para aqueles bens, para aqueles amuletos, para poderem ser abençoados. E fugindo da sã doutrina, da palavra do Senhor, do evangelho simples, do evangelho genuíno, do leite não falsificado. Infelizmente, o que Paulo sofria lá, hoje ele sofre também no meio evangélico, né? Que é tanta invencionice dos homens que acabam fugindo e deixando a sã doutrina de lado. Além de não possuir conteúdo concreto, eles torciam o sentido da verdade apostólica. O apóstolo advertiu a igreja quanto a essas coisas, as refutou com veemência. Aqui aprendemos que não podemos perder tempos com querelas infrutíferas. O conhecimento da Escritura não é para ostentar vaidade pessoal ou capacidade de intelecto, mas para fazer caminhar com um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Perfeito, muito obrigado, Fernando. Eu queria fazer referência a esse versículo de 1 Timóteo 1,5, né? Que é ter um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Isso aqui são 3 doutrinas bíblicas muito importantes para nós. Coração puro, todo falso mestre, ele tem um coração corrompido. Todo falso mestre tem um coração corrompido. Uma consciência boa, que é uma característica de um mestre que anda na presença de Deus, e todo falso mestre tem uma consciência também corrompida. E uma fé não fingida. E todo falso mestre também tem uma fé fingida, uma fé que não reflete a verdade do Evangelho. Então nós possamos tomar esse cuidado, porque nós estamos cheios de muita gente vaidosa intelectualmente. Muita gente vaidosa intelectualmente, que ensina querendo arrebanhar pessoas, arrebatar o sentido e o entendimento de pessoas para satisfazer o seu próprio ego, criar o seu próprio reino à margem do reino de Deus. E as Escrituras condenam isso, e nós, enquanto servos, conhecedores da palavra, podemos dizer discípulos de Jesus e também do apóstolo Paulo, né, nos seus ensinamentos, devemos ser zelosos pela doutrina da palavra de Deus. E jamais ser covarde nisso. Jamais ser covarde nisso. Honrar a Bíblia. Honrar a palavra de Deus, né? Porque na hora que a gente vê alguém fazendo isso, é dever nosso corrigir. É dever nosso corrigir. Porque nós somos parte, nós vamos ver lá no terceiro tópico, já estamos começando na verdade, né? Nós somos parte da responsabilidade, somos os responsáveis por guardar a sã doutrina. Tornar a palavra de Deus guardada. Nós somos responsáveis por aqueles que defendem as Escrituras Sagradas. Então nós vamos ver agora aqui o terceiro tópico da lição. A igreja como guardiã da sã doutrina. A igreja ela é a coluna e firmeza da verdade. Em Timóteo, o apóstolo declarou que a igreja sustenta a verdade. 1 Timóteo 3,15. Por conseguinte, diante das falsas crenças, a igreja é a coluna e firmeza da sã doutrina. Ela é a demonstração viva e santa da verdade revelada nas Escrituras. Você já imaginou se a igreja perde esse posto? Deixa de ser esse posto? Porque até a gente disse aqui em lições passadas que a nossa vida, né, ela serve de parâmetro para o mundo que não conhece a Cristo. E a igreja, enquanto comunidade guardiã da palavra de Deus,
enquanto uma comunidade que vive a palavra de Deus, ela também é esse espelho para o mundo. Já pensou se a igreja que precisa defender a palavra de Deus passa a maltratar a palavra de Deus ou desfazer da própria palavra de Deus, da própria palavra que é pregada pela igreja? Nós vamos estar em uma contradição e não vamos conseguir representar o reino de Deus aqui na terra. E qual é o objetivo desse zelo pela sã doutrina? Existe um objetivo. O objetivo seria, qual seria, né, esse objetivo? Preservar o amor de um coração puro e de uma fé não fingida. Como citou, né, o evangelista, aqueles falsos ensinadores, falsos mestres que buscam, né, os seus próprios interesses, eles, é claro, que vão estar, né, sendo falsos, sendo fingidos, tendo a má consciência e coração impuro. Paulo advertiu isso a Timóteo também, dizendo assim: contendo de homens corruptos de entendimento privado da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Então eles têm um objetivo, né? Tem um objetivo de ganhar. Não sei se naquela época era financeiro, né? Mas havia o poder, né? Havia fama, havia, né, o prestígio ali no meio dos irmãos, né? Como até nos dias de Atos, né? A gente via ali Ananias e Safira, né? Eles também quiseram enganar para buscar prestígio, uma posição no reino de Deus. Então, fazem isso buscando algum ganho. E hoje a gente sabe que o ganho é o rio metal, né? A razão, né, de todos os males, o amor ao dinheiro. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo ele disse que é bom a piedade, é grande ganho a piedade, mas com contentamento. Se contente ao que você tem, ao que você é, e exerça a piedade, exerça o ministério, mas não se ensoberbeça. Exato. Então esse é o objetivo, né? De viver uma vida santa, uma fé não fingida. A finalidade da defesa da doutrina é o amor como prática sincera da fé em Cristo. O falso ensino e os falsos mestres geram contenda, dissensões, gangrenos na comunhão. Logo, não há cristianismo ortodoxo sem prática do amor, de um coração puro e de uma fé não fingida. Então, vai gerar briga, vai gerar dissensão, vai gerar divisão, né? Então, isso não faz parte do que Paulo ensinou, que Paulo viveu, desse exemplo que a gente está aprendendo através dessa lição. Acho interessante, professor Fernando, uma coisa importante a gente ressaltar é que todo estudo bíblico, todo conteúdo ou doutrina bíblica, mais interessante que seja, né, não é finalidade de nenhum deles, gerar contenda, gerar essa disputa de vaidade intelectual, de quem sabe mais, quem sabe menos, que isso, que aquilo. Não é essa a finalidade da sã doutrina. Não é essa a finalidade da palavra de Deus. A finalidade da palavra de Deus é gerar edificação e não contenda, que por consequência provoca destruição, separação, problemas no meio do povo de Deus. Então, todo momento que chegar até esse ponto, né, esse é um ponto de cisão. Você, a partir dali, já não considere mais que você está discutindo algo saudável. Né? Diz, né? Aparta-te dos tais. Exato. Paulo não disse, bata nele. Exato. Paulo disse, aparta-te. Né? E uma coisa muito importante que nós vamos estar vendo agora no próximo tópico, que é a primazia do amor. Essa primazia do amor é você valorizar essa defesa com amor, com respeito, não, em hipótese nenhuma você desmerecer, né, aquele que porventura possa estar trazendo um falso ensinamento, né? Que o comentarista diz assim, olha, na Epístola Paulina o combate nunca é contra pessoas, mas é contra ideias que elas representam. É contra as ideias. A gente nunca, meu problema nunca é contra a pessoa, meu problema é contra as ideias. E hoje essa personificação tem gerado muitos problemas, muitas discussões, e isso não é bom. É por isso, inclusive, que muitos enxergam, né, quando são atacados, ofendidos do ponto de vista pessoal, enxergam os cristãos como fundamentalistas e tudo mais, né? Nós temos essa concepção. Então, toda defesa do Evangelho ela tem que ser feita com a primazia do amor. Acho interessante um vídeo sobre
vereador aqui de Aracaju, pastor, vocês não viram, ele defendendo ali a questão de uma outra vereadora que disse que abominava a família tradicional. E ele fez uma defesa tão interessante, né? Que ele não atacou a vereadora, ele atacou a ideia, né? Que ela considerar a família tradicional abominável. Ou seja, se todos, né, buscam o direito de não serem ofendidos, qual direito ela tinha de ofender os valores que alguém tem? Então, que nós temos. Ele fez realmente, eu acho que ele se enquadrou aqui, ele leu a lição antes, fez essa defesa. Está bem preparado, né? No amor não há lugar para imparcialidade, pois se cultiva uma boa consciência. Nem lugar para simulação, fingimento, hipocrisia, pois se cultiva uma fé não fingida. Eu acho muito interessante isso aqui. Todo aquele que age baseado no amor, evangelista Fernando, ele tem transparência, ele é imparcial. É todo aquele que age com base no verdadeiro amor. Não estamos falando aqui de amor falso, fingido, não. Mas no verdadeiro amor ele age com imparcialidade, ele age com transparência, não existe simulação. É temperado, né? Ele é temperado, então tudo é colocado no seu devido momento, em sua devida ordem e dá tudo certo, viu? Eu queria, evangelista Fernando, pedir aqui que o senhor fizesse a parte de conclusão dessa lição. Nós estamos chegando no final dela, né? Isso. Então, louvamos a Deus, né, por tudo aquilo que podemos discorrer aqui desse tema e percebemos que o alerta de Paulo é atual. Né? Devemos estar realmente defendendo a sã doutrina. E na conclusão, inclusive, diz o seguinte: precisamos ser dedicados estudantes das Sagradas Escrituras. Como é que eu vou defender se eu não tiver a base, se eu não conhecer a palavra? Então, a fim de que zelemos pela sã doutrina, levemos em conta que a finalidade dela é o amor para, em Cristo, vivermos com o coração puro e uma fé não fingida. Então, considerando que nesse domingo que os irmãos estarão ministrando a aula ou, né, fazendo parte de uma escola dominical, comemora-se o dia da Bíblia, né? Então, exalte, né, essa posição que esse livro que nos chegou às mãos, né, essa carta que Deus nos endereçou, né, é tão importante e tão necessário honrarmos, preservar, estudarmos e zelar pela palavra da doutrina. Perfeito. Evangelista Fernando, quero agradecer ao senhor pelas últimas 3 lições que está aqui conosco, né? Não é uma tarefa muito fácil, não, mas muito obrigado, tá? Só faltam 2 lições agora para nós encerrarmos esse trimestre, está muito pertinho. E nós já temos o tema do próximo trimestre, que na próxima semana nós vamos estar revelando para você. Não dá para segurar muito, não. Nós vamos estar tratando especificamente sobre o que nós tratamos nessa lição. O próximo trimestre vai tratar da palavra de Deus, das Escrituras, né? Então nós vamos ter a oportunidade de aprender um pouco mais sobre essa preciosidade que o Senhor Ele concedeu à sua igreja, que é a sua palavra, que é a profecia revelado, né? Por enquanto, nós vamos ter que terminar esse trimestre. Daqui a 2 lições nós vamos estar falando na próxima semana, que eu já quero convidar você, a partir da próxima terça-feira. Já vamos estar falando sobre a coragem do apóstolo Paulo diante da morte, combater o bom combate, acabar a carreira, bater a fé. Desde agora ninguém me incomoda mais, né? E depois vamos tratar sobre a gloriosa esperança do apóstolo. Então são 2 lições maravilhosas que nós vamos estar vendo aí a partir da próxima semana, tá bom? Quero agradecer aqui a irmã Vera, que esteve conosco, também o nosso irmão Valber, que sempre estão conosco aqui nesse projeto da lição da Escola Bíblica Dominical, e agradecer a você por estar conosco aqui. Deus te abençoe e na próxima nós teremos mais.